Gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui falar pra vocês qual foi o primeiro medicamento que eu comecei a tomar, tá bom? E os efeitos colaterais em mim, quais eram os efeitos colaterais que eu sentia, tá bom? Só que antes de começar a falar pra vocês os efeitos colaterais, eu queria dar um conselho muito grande. Eu não sei se é um conselho, se é uma dica ou se é alguma outra coisa, mas tipo assim, gente... Eu acho que a maioria desses sintomas que eu sentia dos efeitos colaterais aconteciam porque eu lia muito sobre os efeitos colaterais, sabe? Porque assim, eu já disse pra vocês em outro vídeo que o cérebro da gente, ele tem a função de absorver as coisas muito rápido. Então se você lê e pensa muito numa coisa, principalmente as pessoas hipocondríacas, né, que tem mania de doença, que acha que tá com a doença, que vive sempre dizendo que tá doente, que tá com alguma coisa, sabe? Que acha sempre que tem que ter uma doença. Principalmente essas pessoas, elas absorvem as coisas muito rápido, sabe? Então, o que acontece? Eu sei que você que tá aí, sabe? Você quando chega em casa da consulta com o psiquiatra, vai logo direto pra internet pra procurar quais são os efeitos colaterais do remédio, porque você não se aguenta de ansiedade. E aí você vai lá na internet e pesquisa os efeitos colaterais, porque eu já fiz muito isso, gente. Eu já fiz muito isso. Ainda faço um pouco. Mas tô dando um conselho pra vocês pra não fazer, porque isso é realmente horrível, tá? Porque, gente, o cérebro da gente, ele absorve muito rápido as coisas. Então, quando você lê os efeitos colaterais de uma coisa, sabe? Se for principalmente como eu, que ficava o dia inteiro lendo aquilo, se você lê muito, você vai absorver tanto aquilo pra você, você vai pensar tanto naquilo que o cérebro, ele vai, tipo, jogar todo aquele pensamento que você tá... sabe, ali focada, vai jogar pro seu corpo, entendeu? E aí você vai começar a sentir todos os efeitos colaterais. Talvez você nem sentisse esses efeitos colaterais se você não lesse, entendeu? Mas como você lê, tá lendo, aí você sente mesmo, gente, porque nem todo mundo sente efeitos colaterais, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas sentem os efeitos colaterais porque elas leem, elas procuram saber sobre os efeitos colaterais. Então eu acho que o que leva as pessoas a terem os efeitos colaterais é a pesquisa sobre eles, é a busca de informações sobre eles, sabe, é tudo isso. Então, a maioria dos sintomas que eu senti, eu acredito muito que foi por conta da minha procura, da minha busca por eles, entendeu? Então, por favor, gente... sério, de verdade, não façam isso não. Tentem não pesquisar sobre sintomas de efeitos colaterais, que pelo menos por um dia, e aí vocês vão ver que melhorou pelo menos 1% da coisa, entendeu? Faz isso pelo menos um dia, por favor, vocês vão ver como vai melhorar. Gente, eu vou falar, tá? O primeiro, assim, foi aperto no peito. Gente, todo mundo que tem ansiedade, ou que já teve transtorno de ansiedade, sentiu muito aperto no peito. Isso é normal na ansiedade, a maioria das pessoas sentem. Só que eu não sentia muito aperto no peito, não. Só que quando eu comecei a tomar o sertralina, eu falei que o primeiro medicamento que eu comecei a tomar foi o sertralina, eu não falei. Mas, gente, o primeiro medicamento que eu comecei a tomar foi o sertralina de 50mg, tá bom? Eu tomei ele durante 1 mês e alguns dias. Eu não sei exatamente quantos dias foram, não. Mas eu tomei ele durante 1 mês e alguns dias. E aí, gente, antes de tomar ele eu não sentia muito aperto no peito, não. Mas quando eu comecei a tomar o sertralina, comecei a sentir muito aperto no peito. Principalmente no peito esquerdo. Então, assim, gente, que fosse no peito direito, né? Mas logo no esquerdo, porque tudo que é esquerdo a gente tem medo. Se é braço esquerdo, perna esquerda, peito esquerdo, tudo a gente tem medo. Então, né, o efeito vinha logo pro peito esquerdo. E aí a gente ficava mais preocupada ainda. Muita pressão também no peito, muita insônia, gente, eu senti muita insônia, eu fiquei muito tempo sem dormir, irritabilidade, muito irritada com qualquer coisa, sabe, muito chatinha, no meu limite, eu me sentia no meu limite. Sensação de morte, gente, eu já falei de sensação de morte iminente em outro vídeo, que se vocês quiserem vocês vão lá olhar, porque se eu for falar aqui de novo vai ficar muito grande. Eu acho que já tá ficando, então não vai ser muito legal, não vai ser legal. Então, sensação de morte, gente, eu sentia, era como se eu sentisse uma agonia dentro de mim, da cabeça aos pés. Então era muito ruim, muito ruim, muito ruim. E até hoje eu ainda sinto as sensações assim de morte, entendeu? Então é ruim demais, gente. Sensação de irrealidade, né, que é despersonalização, é quando você sente que tudo que tá à sua volta, ou mais ou menos
quase tudo é irreal, sabe? É como se você não estivesse no seu mundo, é como se você estivesse em outro ambiente, sabe? Em outro planeta. A sua mente, ela fica muito parada assim, você fica com a mente muito leve. Isso é chato, gente. É bom quando o corpo e a mente, eles estão em harmonia. Mas eu sentia, quando eu tomava sertralina, minha mente muito leve, assim, leve demais. Chegava até a dar agonia, eu ficava muito lesada. Só que ao mesmo tempo eu sentia o meu corpo em movimento. Eu sentia que o meu corpo, ele queria se movimentar. E eu sentia muita inquietação também, sabe? Então é bom quando tudo tá em harmonia. Só que eu não sentia essa harmonia, era muito difícil, né? É muito difícil a gente sentir tudo em harmonia quando a gente tem ansiedade. Uma tristeza profunda, gente, essa tristeza, eu sempre senti tristeza, sabe? Sempre assim, né? Quando eu comecei a ter ansiedade, eu tava sentindo muita tristeza porque eu não sabia o que era que eu tinha. Eu achava que eu tinha uma doença por conta de tantos sintomas. Então, é normal que você fique triste, né? Quando você acha que você tá com alguma doença e que você vai morrer. Porque era logo nisso que eu pensava, sabe? Eu sempre pensava no pior. Então, eu ficava triste porque eu achava que eu ia morrer. Só que quando eu comecei a tomar o sertralina, eu fiquei muito, muito mais triste, sabe? Nossa, muito, muito, muito mais triste. Eu chorava o dia inteiro. Eu começava a chorar da hora que eu acordava, se eu dormisse, né? Porque eu nem dormia. Chorava a madrugada inteira, chorava de manhã, chorava à tarde. Só parava de chorar quando tomava o ansiolítico, que era o clonazepam, tá? O Rivotril. Que ele me dava uma relaxada e tal. Era a única hora que eu parava de chorar. Era uma tristeza muito profunda, gente, uma tristeza inexplicável. A gente não sabe explicar tamanha tristeza, mas era muito ruim, sabe? Eu acho que é de pensar que você vai ficar a vida inteira daquele jeito. Você sente um remorso, sabe? Você sente uma pena de você mesmo, não é? E os membros todos em movimento, tá? Acabou. Gente, os membros todos em movimento, nossa, que coisa ruim, gente. Eu não sei se vocês já sentiram ou não, mas é uma coisa muito chata. Eu sentia como se tivesse tudo dentro do meu corpo tivesse em movimento, sabe? Como se cada parte do meu corpo tivesse em movimento. Como se tivesse dentro vários bichinhos em todos os lugares do meu corpo, nos braços, nas pernas, por dentro. No peito, na barriga, sabe? Em todos os lugares, como se tivesse vários bichinhos dentro, se movimentando dentro do meu corpo, sabe? Se mexendo o tempo inteiro, tirando um órgão do lugar e colocando em outro, tirando uma coisa do lugar e colocando em outro. Então eu sentia muito, muito movimento dentro do meu corpo e era da cabeça aos pés. Então era muita coisa ruim, sabe? E eu sentia isso em qualquer estado que eu tivesse. Se eu tivesse deitada, se eu tivesse em pé, se eu tivesse andando, se eu tivesse sentada. Em todos os estados que eu me encontrasse, eu sentia essa coisa ruim, sabe? Como se tivesse um monte de bichinhos dentro de mim se movimentando. Não era formigamento. Eu sentia formigamento também, mas eu tô falando, né, de outra coisa. É diferente, gente. É muito ruim explicar, porque é uma coisa que tá dentro da gente e a gente não consegue ver, entendeu? A gente não consegue ver pra saber como é, tá? Porque tá por dentro, não tá por fora, né? Mas eu sentia isso. Nossa, eu não sei nem explicar direito, eu tô até com vergonha. Mas tudo bem, gente. É isso, tá? Então, por favor, mais uma vez eu vou pedir que vocês não foquem nos efeitos colaterais, não leiam os efeitos colaterais que vem na caixinha do remédio e não busquem efeitos colaterais na internet, tá? Porque vocês vão ver como vocês vão se sentir pelo menos 1%, 2%, 3%, 5% melhor. Vai ser muito bom pra vocês. Então, por favor, levem isso que eu tô falando pra vocês pro resto da vida. Gente, é muito importante, sabe? Falando sério, tá? Então, um beijo pra vocês. E um abraço bem grande também, tá? Então, tchau. Tchau, tchau.